Olá, tudo bem com vocês, queridos alunos do Estado de São Paulo, alunos da primeira série do ensino médio? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. O tema da aula de hoje é as origens da literatura em língua portuguesa. Será uma aula de revisão das habilidades do comecinho do bimestre. O caderno do aluno, nós já conseguimos desenvolver ele de uma forma ou de outra, trabalhamos todas as atividades, né? Vocês com certeza desenvolveram mais com seus professores, né? Em casa. E nós temos aqui hoje, para nos ajudar neste trabalho de hoje, uma visitante especialíssima, professora Mônica. Olá, boa tarde, alunos do primeiro ano do ensino médio. Vamos aos objetivos e habilidades da aula. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Professora Mônica, professora aqui da aula para o nono ano, né? Sim. Está aqui hoje. A Tayana estará conosco novamente, né? Ela continua, a nossa professora, mas hoje, né, houve uma pequena troca. Que é uma equipe de língua portuguesa. Exato. Uma equipe total para ajudar vocês aqui, né, com essas habilidades. E a professora Mônica, mais do que capaz. Muito bem. Muito mais do que capaz. Obrigada, Mauro. Olha, vou ajudar aqui no possível, ok? Vamos aos objetivos, ao objetivo da aula de hoje. Na tela aí, olha. Conhecer sobre o gênero do texto e antecipar sentidos a partir de diferentes indícios. Gêneros: poema, ditado popular e provérbio, crônica e folheto indicados no bimestre. As habilidades serão distinguir as marcas próprias do texto literário e estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos dos contextos histórico, social e político. Bastante coisa, né, professora? Muito. Um pedido que eu faço para vocês, coloque lá, hoje dia 9 de julho de 2020, coloque a data no topo do caderno, coloque as origens da literatura em língua portuguesa. Os textos que se apresentaram hoje, eles não estão no caderno, né, porque se trata de uma revisão aprofundando alguns conteúdos. Então, eu recomendo que vocês acompanhem a nossa aula, participem, tem bastante questão, bastante coisa para a gente poder estudar, né, aprofundar. E se for necessário, vocês recorram a esta aula, né, no YouTube, depois para terminar, depois para estudar com mais calma, se acharem necessários, cada um tem seu tempo, né, então é bem legal. Então, organizados para isso, falando tudo isso, professora, para eles poderem pegar o caderno, se organizar, né, para poder correr atrás disso. Então, o que faremos hoje? Nós hoje aprofundaremos nos estudos do gênero poema. Leremos poemas de diferentes épocas e iremos analisá-los. E conheceremos o primeiro texto literário escrito em língua portuguesa. Que emoção! Emocionante. Pessoas, nós veremos a língua portuguesa nascendo aqui na nossa aula de hoje, os primórdios da língua portuguesa. Mas, vamos lá. Para começar a nossa aula, vamos ler primeiro este texto e com a interpretação minha e da professora Mônica, né? Uma leitura dramatizada. Não é? E isto, temos dois personagens, né? Vem o fidalgo e chegando ao batel infernal diz. Então tem o fidalgo e o diabo. Farei eu o fidalgo. Fidalgo é o cara nobre, né? O cara da nobreza. E o diabo, acho que vocês... O fidalgo é o riquinho. É o riquinho. O Mauro é o riquinho. Eu sou o riquinho e a Mônica vai fazer o diabo. O diabo carece de explicações. Esta barca, onde vai ora? Que assim está percebida. Vai pela ilha perdida e há de partir logo sora. Pera lá, vai a senhora? Senhor, a vosso serviço. Parece-me isso, cortiço. Por que a vedes lá de fora? Porém, a que terra passais? Pera o inferno, senhor. Terra é bem sem sabor. Que? E também cá, zombais? E passageiros achais, pera tal habitação? Vejo-vos eu em feição, pera ir ao nosso cais. Eu gostaria que nesse momento vocês prestassem atenção no texto, nos termos, né, nas colocações, na forma, no conteúdo, né? E vamos já diretamente para o texto 2. Inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta firmeza,
Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Ah, ele releia o Gente, último verso, Mauro. Olha que bonito. Por favor, vou ler a última estrofe. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. A firmeza somente na inconstância. Esse último verso, para mim, espetacular, né? espetacular. Os dois textos são bem legais, eu gosto bastante, né? O primeiro tem uma história mais... é algo mais dramático, né? O segundo é um soneto. Então, antes de nós nos aprofundarmos na leitura, no primeiro olhar, eu gostaria que vocês respondessem a seguinte pergunta, e vou dar 2 minutinhos para que vocês assim o façam. Qual dos textos, na sua opinião, é o mais antigo? E justifique para nós. Compartilhe no chat a sua opinião. Qual dos dois textos é o mais antigo? O texto 1 ou o texto 2? E justifique. 2 minutinhos e já voltamos. Então, professora Tayana... Opa! Tayana? Nossa, Tayana! Veio na minha cabeça agora a professora, que absurdo. Professora Mônica, chamei a professora errada agora. Estás condicionado Estou condicionado, a professora Tayana aqui do meu lado. Um abraço, professora Tayana, está em casa nos vendo, com certeza daqui a pouco estará aqui para a aula da 2ª série. Professora Mônica, me diga, o que responderam? Qual é o texto mais antigo na opinião dos nossos alunos? Olha, o show de respostas foi texto 1. Obviamente, todos. Poucos. Gustavo Almeida, você falou 2, mas geral disse 1. E eles justificaram. A qual a justificativa deles? Justificaram, ó. Marcela Ferreira disse, texto 1, pelo jeito como falam. O Dexter também falou pelo uso dos termos e palavras que ainda não tinham se modificado. Isso, Dexter, bacana. Só uma olhadinha de novo no texto 1, olha só. Esta barca onde vai hora que assim está percebida. Na tela, por favor. Vai pela ilha perdida e há de partir logo é Sora, né? Nós percebemos alguns elementos, né, que se ligam a um português mais antigo. Olha, a Juliana falou assim, o primeiro, por causa das palavras serem mais difíceis de entender. Olha, entendi o que ela disse, entendi o que ela disse. A gente percebe no texto 1 o português se construindo, né? O diabo fala, porque a vedes lá de fora, né? Porém, aqui terra passais, pera o inferno, Senhor, pera o inferno. Esse pera foi se perdendo na língua portuguesa, né, professora? Aí, o texto 2, né? Quase que um português falado nos dias de hoje. Bem mais formal, não? Bem mais formal. Então, voltando aqui para nós, voltando aqui para a gente, por favor, o que eu posso falar para vocês é assim. O primeiro texto, ele pertence a uma peça de teatro, na realidade um alto, chamado O Alto da Barca do Inferno, né? O que é esse alto? Você tem o diabo e você tem 2 barcas, uma de um lado, outra do outro, e o diabo ele vai julgando as pessoas que vão chegando. E como é o alto da barca do inferno, essas pessoas em geral não são tão legais, elas vão para o inferno. São as pessoas que estão... Gente, esse livro é muito legal, ainda mais porque ele é uma peça. É uma peça de teatro. É muito rápido de ler, ele é diálogos, então você vai lendo muito rápido. E geralmente você consegue encontrá-lo a versão adaptada, né, para o português, porque o português arcaico, né, é um pouquinho complicado mesmo. O segundo texto pertence a um poeta chamado Gregório de Matos. Então, na tela, olha só, vamos lá. O texto 1. Excerto de O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, escritor português que tornou público este auto em 1517. Faz tempo, professora Mônica. E assim, a gente sabe que naquela época, a gente fala, né, a época do teatro vicentino, porque ele estabeleceu, não foi? O teatro vicentino, é o teatro de farsas e autos, né? Autos e farsas. Nesse caso, um alto. E o texto 2, soneto de Gregório de Matos, poeta brasileiro que viveu entre 1636 e 1696. O texto 1 pertence a uma tradição literária conhecida como humanismo. E o texto 2, uma tradição literária conhecida como barroco. Barroco. O Boca do Inferno, lá Boca do Barroco. Inferno. Opa, como é isso? Me explica melhor, professora. Era o apelido dele, Mauro? Gregório de Matos, Boca do Inferno, é isso. Porque além de fazer poemas tão bonitos como este, né, Nasce o Sol, Não Dura Mais Que o Dia, ele fazia poemas, né, criticando
Todos. Mas ele era doidinho, ele também fazia vários poemas religiosos, de cunho religioso, não era? Lembra? Isto é próprio do Barroco. O Barroco era mais ou menos isso, né? O Barroco era a mistura entre o sagrado e o profano, corpo, espírito, céu, inferno. Era a mistura, era o conflito entre tudo isto. Uma coisa que é interessantíssimo falar é que a literatura, o estudo da literatura pressupõe isso. Não é o texto solto. Com certeza hoje nós temos palavras que não poderiam ser concebidas no momento como o do Barroco. Hoje, palavras como inteligência artificial, ciborgues, telefones, videogames, não caberiam lá. E a gente percebe que os debates em 1500, os debates em 1600 trouxeram a esse tipo de resposta literária, resposta artística. A arte, em algum nível, né, é a resposta subjetiva para questões objetivas. Muito Professora. bem. Eu lembrei do termo mimese. Isto. Pode explicar, Não é? professora? A mimese é a imitação, não é? Isto. Então, na literatura você tem mimese ou mímese. Eu costumava falar mimese. É quando você copia de alguma forma a realidade, transformando-a, né, Arte trazendo imita a a arte. vida. Isto. Agora vamos lá. A gente falou de um texto composto em 1500 e de outro composto em 1600. Agora, gente, o momento mais maravilhoso. Professora, momento que emocionante. Peraí, emoção. momento emocionante. Ai, meu coração. A literatura vai nascer agora, nesse momento. Bora. É um momento especial, porque não é todo dia que a gente vê a literatura nascendo assim ao vivo, né? E aí, pensar que o aluno do primeiro ano, no nono ano, não tinha literatura. Então está nascendo para vocês agora. Eu tô falando isso como se não estivesse estudando literatura. Literatura são os textos, com certeza eles já viram, né? Mas ver o primeiro texto literário, vamos lá na tela. As tradições, não é? Isso. A Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveroz, é considerado o texto literário mais antigo em língua portuguesa, datado de 1198 ou 1189, data imprecisa. Neste período, a língua portuguesa ainda estava em formação, sendo o idioma o galego-português. Olha, se você conhece esse texto, você já sabe do que eu estou falando, né? Agora, se você não conhece, ele é uma surpresa, porque a língua portuguesa ainda não está constituída como tal. Então, gera algum problema de entendimento, mas a gente vai trabalhar ele para que todo mundo saia daqui compreendendo do que trata o texto, né? Quase um milênio atrás, não? Exato. E note que o nome do poema é Cantiga da Ribeirinha. Por que seria cantiga? Cantiga, vem de canto. Vem de canto, né? Vem de canto. Mas antes de respondermos essa pergunta, vamos ao texto. Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga de Guarvaia, que é o outro nome dela, né? De Paio Soares de Taveroz. Você lê, professora? Tanto faz, para mim é um desafio. Então, professora? Da direita ou da esquerda? Leu da esquerda. É o mesmo poema. Mas... eu vou começar então? Começa você, eu termino. Olha só, gente. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Caja moiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia? Mal dia me levantei, que vos então não vi feia. Ei, minha senhora, desde aquele dia me foi a mim muito mal de ai. E vós, filha de Dom Pai, Moniz, e bem vos semelha de haver por vós guarvaia. Pois eu, minha senhor, da alfaia nunca de vós houve, nem ei, valia dua correia. Ixi, tá com sotaque português. Valia dua correia. Ora, pois. Nossa, tanto tempo lendo esse poema, eu adoro esse poema. Mas faz assim, vamos fazer uma versão mais bacaninha? Olha só, na tela. Tradução livre da Cantiga da Ribeirinha. Nova professora? Olha, no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós e, ai, minha senhora, alva e de pele rosada, quereis que vos retrate, quando eu vos vi sem manto. Maldito seja o dia em que me levantei e então não vos vi feia. Minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me ocorreu muito mal. E a vós, filha de Dom Paio Muniz, parece-vos bem que me presenteeis com uma guarvaia, pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós receber algo, mesmo que de ínfimo valor. É uma tradução livre, mas o que nós temos que falar aqui para vocês? Essa cantiga ela pertence a uma tradição medieval. As poesias, nesse período, elas tinham uma tradição medieval que pressupunha um mundo bem diferente do que nós
compreendemos agora. Nós pensamos o mundo de uma forma, nesse período, de forma mais teocêntrica, né? Pensar o teocentrismo, um conceito mais ligado à área de história, é pensar o mundo como tendo Deus como o centro do universo, o centro do pensamento. É assim, você acredita que talvez hoje você tenha Deus como o seu centro, né? Mas ter Deus como centro para o teocêntrico era você estar doente e procurar, de alguma forma, o padre, você procurar a religiosidade. Esse tipo de pensamento permeia esse tipo de poema. Uma outra coisa é que esse poema tem uma tradição oral. O que é uma tradição oral? É que a mesma palavra pode ter sido escrita de uma forma num poema, de outra forma em outro, às vezes de 2, 3 formas diferentes no mesmo poema. Que eu aqui estou chamando de poema, mas como é uma tradição oral, a gente chamou de cantiga. Muito bem. Será que eles cantavam isso? Cantavam. Ah, Porque sim. eram cantigas. Então, essas cantigas eram conhecidas como trovas. E em que ambientes eles cantavam isso? Palácios? Isso. Palácios? Pensem nos castelos, não é? Castelos, os castelos medievais. Então, as pessoas que tinham acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de poesia, eram os nobres, É porque né? você falou tanto do teocêntrico que eles vão pensar, isso daí era a cantiga da igreja? Não. Mas naquele tempo, né, vocês estudaram Idade Média, né, período medieval, esse pensamento não permeava apenas as igrejas, permeava, aí tá falando do mundo europeu, né, permeava toda a Europa, esse pensamento, inclusive dentro dos palácios, dentro das igrejas. Então, nesse contexto, você colocar uma mulher como algo inalcançável, inatingível, né, como é o caso, ele a viu sem o manto e coloca inalcançável, ele está, de certa forma, colocando-a no ambiente do sagrado. Olha que legal aquela parte, Mauro. Maldito seja o dia em que me levantei e então não vos vi feia. Ela... A gente percebe que Uma perfeição. a literatura nascendo, ele falar que ela não a viu feia, é dizer de alguma forma que ele a viu bonita. Que ela estava muito bonita. Eu não consegui te olhar feia. Você Ela era era muito linda. Perfeita. E a tradição oral, por quê? Porque essa cantiga é, sim, do Paio Soares de Taveroz, porém, a gente acredita a ele, porque essa tradição oral permite-nos que uma cantiga era passada para outro, até que alguém que era alfabetizado, e eram poucas pessoas na época alfabetizadas, parou para escrevê-la e acreditou-se a si, né, o poema. Então, eis a história do primeiro texto em língua portuguesa. Uma cantiga de um movimento literário chamado trovadorismo. E uma cantiga de amor. Cantiga de amor. Por que trovadorismo? Porque as cantigas também são chamadas de trovas. E quem cantava era o trovador. O trovador. Então, o trovador é aquele cara que canta cantigas de amor. E essa cantiga, a gente leu aqui, mas ela era cantada. Então, se você quiser musicá-la aí, postar em algum momento no hashtag eu no CMSP, sim, seria ia legal. ficar muito bacana. Resumindo o que eu falei para vocês, olha ali. No início, os poemas compostos em língua portuguesa, ou galego-português acompanhavam instrumentos musicais como a lira. Eram cantadas, por isso recebiam o nome de cantigas ou trovas. Daí o período ser conhecido como trovadorismo. Do instrumento lira surge o termo eu lírico, que é a voz que fala no poema. Opa, primeiro ponto de revisão. O que é eu lírico? Eu lírico é a voz que fala no poema. Então, no poema nós não temos narrador, no poema nós temos o eu lírico. Se tem uma coisa que aluno mais tem dúvida é isso. O que é o lírico, professor? É a voz que fala no poema. Mas é a lira, o que é? A lira é um instrumento musical. Porque nesse período, as cantigas, os poemas eram musicais. Mas ela parece com o quê? A lira é uma harpa. Parece uma harpa. Parece uma Parece harpa, uma gente. harpa. Eles ficavam tocando a harpa ali, porque você pensa que a cantiga é cantiga não com apenas violão. a harpa, né? Instrumentos outros, espécies de pandeiros, né? Mas basicamente tinha A uma harpa era tocando sempre, a né? harpa, cantando essas cantigas. Era a voz que falava no poema. Então, o eu lírico pode estar sofrendo e eu aqui, o compositor do poema, estar feliz da vida. O sentimento do poeta não é o sentimento do poema. O eu lírico é o narrador que fala no poema. Eu estou chamando de narrador para poder ficar próximo. Mas o eu lírico é a voz do poema. Professora? Professor, levantando a mão aqui. Professor, Claro, diga. é igual quando um cantor, ele vai cantar uma música, e aí ele canta a música lá que está sendo traído, foi chifrado, mas ele não foi.
Né, o pessoal pensa, será que a mulher dele o traiu? Se toda vez que o cara estiver cantando que sofreu, ele estiver sofrendo de verdade, meu Deus do céu, não. Os sertanejos, coitados. Sertanejos, né? Os pagodeiros, né? Então, assim, ele tem todo o direito de cantar e de sofrer, na realidade. A gente sofre por amor, né? Mas se toda vez que eu estiver cantando aquilo, eu estiver sofrendo de verdade aquilo. O eu lírico da música quem está sofrendo, exato, não é? Não o cantor que está exato cantando, o intérprete. Sabe uma coisa que eu lembrei também? Claro. Chico Buarque. Às vezes ele canta na voz feminina. E aí ele fala, o meu eu lírico pode ser feminino. Caetano Veloso também. Caetano Veloso também. Mas vamos para outro poema, porque vamos chamar outra atividade para vocês, né? A professora Mônica lerá para nós esse poema, esse soneto, né? O poema de Luiz de Camões. Olha, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e, enfim, converte em choro o doce canto. E, afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já, como soía. Olha que bacana. Professor, eu não vou resistir, eu vou ler também. Ai, pois leia novamente, merece. Nossa, merece. Camões, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e, enfim, converte em choro doce canto. E, afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Este soía seria não se muda mais como costumava mudar, solia, né? Solia, vem do espanhol, solia. Solia. Nossa, que bacana. Então, a pergunta para vocês é esta. Camões é um dos maiores escritores da língua portuguesa, autor do épico Os Lusíadas. Também é autor de vasta obra lírica, este soneto, por exemplo. A pergunta é, em relação a este soneto de Camões, quais as diferenças em relação à cantiga da Ribeirinha que nós lemos agora há pouco? Então, 2 minutos para vocês responderem. Quais as diferenças entre a cantiga da Ribeirinha e este soneto que acabamos de ler? 2 minutinhos, já voltamos. Então, 4 séculos separam a cantiga da Ribeirinha, né, do soneto de Camões. É óbvio que haverá mudanças, né? Em 4 séculos muita coisa acontece. Professora Mônica, acertei? Professora Mônica, olha, diga para mim. Olha. Quais são as diferenças segundo os nossos alunos? Então, vários colocaram só linguagem, mas aí a gente vai captar aqui as respostas de quem justificou, quem colocou uma resposta completa, não é? Ó, a Stephanie começou a linguagem usada, e também a cantiga da Ribeirinha, que fala de paixão. Vai de encontro a Luísa de Souza, que ela falou assim, a cantiga da Ribeirinha, ela exalta a mulher, professor. Então eles perceberam que em um se fala muito de paixão, de amor, de romantismo, enquanto que no outro não. Percebi. Bem bacana, é isso mesmo. O que funciona é assim. No século XVI, o livro, tal qual nós o concebemos hoje, já existia, né? Gutenberg, né? Ele inventou os tipos, né? E começou a compor, né? Livros. O que vale acrescentar na nossa informação é que, bom, as pessoas começaram a ler poemas. Então, os poemas, não por conta disso, claro, mas à medida que a história foi se desenvolvendo, os poemas caminharam para um lado, as canções para outro. E foram necessárias formas de expressões diferentes para que os poemas se expressassem. Olha, era necessário que o poema se firmasse enquanto literatura e que a canção se firmasse enquanto outro tipo de arte, né? Se associando mais à música. Sim, sim. Então, neste poema, por exemplo, a gente percebe que os temas mudaram, fala-se de mudanças, enquanto no período medieval fala-se exato isso que a aluna falou, né? Exaltação à mulher. Sim, teve uma professora que escapou. É que o chat agora ele corre, não é? Ótimo. Ele corre. E aí correu aqui, uma professora participou de uma maneira muito pontual, bem legal. Ela falou assim, é que antigamente pontuava-se mais, falava-se mais das pessoas, das mulheres, dos romances. Hoje, aliás, hoje não, hoje, na época de Camões, Camões. Oh, meu Deus, na época de Camões ele já estava mais
filosófico, introspectivo. Ela falou isso. Ó, Você tá bacana. falando mais... Isto. Nós não podemos aprofundar tanto aqui, porque o foco da aula ainda é o poema. Mas se a gente for falar dos assuntos que o Camões tratava, sobre neoplatonismo amoroso, racionalismo, né? A gente iria... Eu adoro esse tipo de assunto. Nós iríamos longe e aqui. Camões, Literatura, né? professor de língua portuguesa Camões. Mas nisso. vamos para a próxima tela. Cada linha do poema é chamada de verso. Cada conjunto de versos é chamada de estrofe. Nós temos um pequeno probleminha aí com essa tela, mas vou passar para a próxima e fica mais claro para nós. Assim, isto, olha só. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Esta linha você não chama de linha, é uma linha de um poema, portanto chamamos de verso. O poema é composto por versos. O conjunto de versos é chamado de estrofes. Então, você tem aí na tela 2 quartetos, que são 2 conjuntos de 4 versos cada estrofe. Então, temos lá, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre as novas qualidades. Li um quarteto. Outra coisa são as rimas. Olha que bacana. Vontades, qualidades. Confiança, mudança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo, da esperança, do mal ficam-se as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Novidades, saudades, esperança, lembrança. Dá para perceber que ele trabalhou o texto para deixar as rimas ansa no meio, e as rimas ades, paralelas, uma na primeira, outra na quarta, no quarto verso. Houve um trabalho artístico. Esse trabalho artístico, neste período, era o que havia de mais moderno e mais qualificado no que se referia à literatura. E mais genial. É genial isso. Genial, genial. Olha que bacana, o mesmo trabalho com Gregório de Matos, alguns anos depois, 100 anos depois. Nasce o sol e não dura mais que um dia. E aí embaixo, em contínuas tristezas, a alegria. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Ele fez o mesmo trabalho 100 anos depois. Ou seja, se a gente for começar a estudar literatura, começamos a perceber que algumas coisas mudaram. Os temas, por exemplo, mas o que ficou? O fato de ser um soneto, de ser verso, de ser uma estrofe e a sequência de rimas. Algumas coisas permanecem, outras mudam. Seria que muda o conteúdo, mas a forma permanece? Exatamente, professora. Porque a gente tem aqui nos dias atuais Vinícius de Moraes, que amava fazer sonetos. Exato. Se você pensar em Vinícius de Moraes, você vai encontrar sonetos também. E vai encontrar na mesma estrutura. Os temas outros. O Vinícius de Moraes geralmente trata de assuntos mais do relacionamento amoroso mais específico. O Camões de temas mais abrangentes, universais. Então, o Camões, procurem, pesquisem. Camões fala do amor. O Vinícius de Moraes fala do amor dele. Da fidelidade dele, da paixão dele, do sofrimento dele. Isso. O Camões fala do amor, né, das mudanças. Se o Vinícius de Moraes fizesse um poema sobre mudanças, falaria sobre as mudanças que acontecem na paixão dele, né? Mas a estrutura seria essa, né, de rimas, no que se refere a um soneto. Né? Uma outra coisa bem legal é que os versos eles não são assim livres, soltos à vontade. É um trabalho muito árduo de composição. Lembrem-se, a poesia foi para um lado e a música, a canção, né, foi para o outro. Porém, o verso ainda é uma linha ritmada, ainda é uma linha musical. Então, o que existe é uma coisa chamada métrica. Então, quando você percebe a métrica, você separa os versos de um poema que não é igual você separar os versos de uma palavra qualquer, de maneira diferente. Essa separação chama-se escansão. Eu fiz a escansão de alguns versos aqui ao lado, olha só, e na tela podemos ver. A separação está aqui. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Olha, se você contar ali, conta comigo, bem tranquilamente, sem pressa. Olha na tela, tá com o celular? Presta atenção aqui, tá pequenininho, né? Na TV fica mais fácil. Mas dá para perceber. Mudam, né? Mudam seus tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas. 10 sílabas. 10 sílabas poéticas.
Por que eu falei 10 e não 11? Se você contar tudo direitinho, até a última, tem um des. Porque você conta até a última sílaba forte. Então você leria esse poema assim. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O D quase você não fala. Aí você começa a perceber o ritmo do poema. Dá trabalho fazer isso, professora. Nossa, por isso que eu disse que são gênios os que fazem soneto. Além de ele se preocupar em fazer paralelismo ali com as rimas, Rimando. ele ainda tem que pensar, opa, meu verso tem que dar 10 sílabas poéticas. Ah, mas o aluno vai falar assim, professor, não deu 10 não, você não cortou ali o CO, está errado. Volta na tela. Olha, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Quando você fala mudam-se os tempos, você não fala, mesmo na fala do cotidiano, você não fala mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Geralmente, a gente junta as vogais quando a gente está falando. Igual quando a gente fala o zóio. O zóio. Junta. Junta, a gente junta. Então, Em vez de falar os olhos. quando a última palavra termina com vogal e quando a outra começa com vogal, a gente costuma juntar. Então, isso no poema é contado como uma única sílaba. Muda-se o ser, não é muda-se o ser, é muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo, não é todo o mundo, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Olha como fica mais bacaninha se eu juntar tudo. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Fica musical, fica bacana, né? Fica bem... Antigamente a gente era obrigado a ficar na escola separando. Hoje em dia eles não são tão obrigados a fazer, mas é importante saber a contagem bonitinho, porque eles têm que diferenciar o decassílabo, o dodecassílabo. A gente vai aprofundar isso em outras aulas mais à frente, mas é bem legal. Essa questão do decassílabo, 10 sílabas poéticas, é uma evolução. Se você notar os poemas que nós apresentamos mais antigos, né, a cantiga da Ribeirinha e o da Barca do Inferno. Do Gil Vicente. Nossa, obrigado, As redondilhas. Professora. Exato. São menores, os versos são menores, são redondilhas, mas falaremos sobre isso mais à frente. Hoje estamos falando mais de poema. Então, na tela, o eu lírico. Como falamos, o eu lírico é a voz que fala no poema. O poeta pode sentir-se muito bem e o poema alegar tristezas. No poema de Camões, qual a conclusão que o eu lírico chega em relação às mudanças no final do soneto? Vamos fazer juntos? O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro, doce canto, e afora este mudar-se a cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda mais, que não se muda já como soía. Qual é a mudança, no final do soneto? É que as coisas não mudam mais como antes, né? Já não se muda mais como soía. As coisas já não mudam mais. Até as mudanças estão mudando. Você vê que ele faz toda uma linha de pensamento, porque se conclui no final. No começo ele apresenta. Você vê, parece que está argumentando, não? Isto. Então, é uma argumentação. Um soneto, alguns professores vão me odiar agora, mas, por favor, entenda a comparação. Num soneto, é como se fosse uma dissertação. Ele começa com a apresentação do tema, desenvolve com argumentos e conclui. Né? É claro, são gêneros diferentes, por favor, mas o soneto, a intenção é esta, de você pegar uma ideia e desenvolvê-la e chegar a uma conclusão. A conclusão que Camões chega, as coisas não mudam mais como mudavam antes, né? Não se muda mais como soía. Então, vamos para a nossa atividade para casa, professora? Bora, olha que legal, hein, gente? Olha só, na tela, pesquise na internet a canção Monte Castelo, da Legião Urbana, banda de rock dos anos 1980, e perceba como o autor Renato Russo conseguiu contextualizar o poema de Camões e misturar elementos musicais, criando uma relação intertextual com outro texto. Depois de você pesquisar a música Monte Castelo, responda à pergunta: por que o amor é um tema atual tanto para 1980 quanto para o período de Camões? A atividade aqui é esta. Por favor, volta para mim na tela. Olha só, você vai pesquisar essa canção e vai perceber que tem um poema do Camões misturado com outro texto. E você vai perceber como é que é essa mistura e vai responder a pergunta aqui, de novo, ali na tela. Por que o amor é um tema atual tanto para 1980 quanto para o período de Camões? Você vai apresentar a sua resposta para o seu
professor. E você vai amar fazer essa atividade, porque essa música é muito boa. Essa música é muito bacana, né? Muito bacana. Aproveite e descubra as outras músicas, né, da Legião Urbana. São músicas bem legais, você vai se divertir bastante. Então, vamos fazer a nossa retomada. Professora, o que fizemos hoje? Olha, aprofundamos-nos nos estudos do gênero poema, lemos poemas de diferentes épocas e os analisamos, conhecemos o primeiro texto literário escrito em língua portuguesa. Gente, eu sei que em algum momento as coisas foram bem rápidas aqui, porque tinha muita coisa, mas por ser uma aula de revisão, a proposta era que fosse um pouquinho mais dinâmica mesmo. Vocês, assim que a sala termina, ela fica disponível no YouTube. Vão até lá, reassistam a minha primeira aula aqui na primeira série com a professora Mônica. Sim. Sim, muito obrigado, Legal. professora Mônica, foi muito legal. Adorei falar de poesia Prazer do seu foi lado. meu. Então foi isso. Gente, um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu.